Isso já está conosco e nos atende já agradecendo de antemão o presidente da FAS, a Catiane Boschetti da Silveira, porque a entidade, a Fundação de Assistência Social, está ampliando vagas para crianças e adolescentes nas casas lares. Para quem nunca ouviu falar o que é casas lares, a própria presidente da FAS pode nos explicar. Bom dia, Catiane, tudo bem? Olá, bom dia, obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Bom, a FAS é uma entidade que a gente já está tão acostumado a divulgar notícias importantes e positivas aqui na cidade, né, Catiane? Que quando vem mais essa informação, a gente não pode deixar passar em branco, porque a Fundação de Assistência Social, nesses dias, nesses últimos anos, principalmente no pós-pandemia, tem sido crucial para o desenvolvimento da cidade, Catiane. Exatamente, a FAS ela é, né, a gestora da política municipal de assistência social em Caxias do Sul, sempre muito demandada, né, a FAS diferente da política de educação e de saúde, que são universais, assistência social é para quem dela necessita, né, e nós atendemos aí desde questões de pobreza, de extrema pobreza, até questões, por exemplo, agora que a gente está, né, vai conversar hoje, de crianças acolhidas institucionalmente, isso significa crianças que são crianças e adolescentes retirados das suas famílias, né, por situação de negligência, por situações de violência, adultos com vínculos rompidos com as suas famílias, idosos nas instituições de longa permanência, atendemos as famílias com situação de violência, e aí a gente fala desde violência física, abuso sexual, pessoas em situação de rua, né, e poder estar aqui com vocês mais uma vez, podendo falar do que significa a fundação no município de Caxias é algo de interesse coletivo, com certeza. Agora, Catiane, deixa eu aproveitar a tua participação aqui ao vivo como presidente de uma entidade que promove uma vida digna às pessoas, como você citou agora no início já da nossa conversa, pessoas sem família, pessoas que não têm pai nem mãe, pessoas que estão jogadas na vida. Talvez tem pessoas na comunidade que não têm a noção, né, do que seja isso. Nunca leu, nunca viu. Talvez existam pessoas, né, Catiane, que digam, não, mas isso não existe no Brasil. Como temos aí um líder da nossa nação que diz que o Brasil não tem pobreza. As pessoas não passam fome, está tudo bem. Ou seja, quando a gente fala nesse segmento de linha de pobreza, de crianças e adolescentes, ainda tem pessoas que digam, não, mas esses assistencialismos não dão certo. Qual é o teu recado para essas pessoas, hein? Você que trabalha diariamente com isso. É importante a gente lembrar que a política de assistência social, ela é um direito, né? Ela não é um assistencialismo. A gente vem e pode ter nascido, sim, lá atrás da caridade, da benevolência, mas ela não é mais isso, né? A assistência social ela é um direito para quem dela necessita e ela precisa ter um olhar emancipatório, que as famílias, infelizmente, nós temos famílias que permanecem gerações e gerações, né? Quem trabalha na rede, e aí eu estou falando da rede da saúde, da educação, da assistência, conhece as famílias por sobrenome, porque a gente percebe o quanto não se rompe esse vínculo, né? Mas ela não é uma política de assistencialismo, uma política de dar. Sim, a família precisa de um olhar, precisa de um suporte para que ela possa andar. Nós temos na cidade de Caxias do Sul mais de 11 mil famílias que vivem em situação de extrema pobreza, ou seja, que vivem numa situação de até R$100 em renda per capita por mês. Isso só em Caxias do Sul, né, Cátia? Só em Caxias do Sul. Imagina no restante do país. Exatamente, nós temos uma situação aí de mais de 4 mil famílias vivendo com uma renda per capita de R$0, né? Então, sim, nós temos muitas necessidades na cidade, por isso a gente vem fazendo esforços para trabalhar de forma transversal, porque uma família e esse tem sido o esforço e o olhar do plano de governo, né, do prefeito Adiló de Domênico, esse tem sido o nosso olhar enquanto secretários, porque uma família que é da assistência social, ela também é uma família que frequenta a educação, ela também é uma família que está na UBS, né? Ela também, por vezes, é uma família que está na política de habitação. Então, esse é o nosso grande desafio como gestores públicos, de poder olhar a família como integral e trabalhar as diversas políticas num mesmo olhar, num mesmo momento, né? Claro. Agora, Catiane, em 2022, portanto, neste ano, foram abertas aí mais 26 vagas para distribuição nas 15 casas lares do município. O que isso significa para estas pessoas, para estas 26 pessoas que irão ocupar esta vaga e de que forma isso está funcionando na prática?
Isso. É uma entrega importante para a cidade, né? Eu, como presidente da FAS, celebro, enquanto município, a gente conseguir, num cenário que a gente vem vivendo, de dificuldades econômicas, que não é novidade, né? Sim. A gente vem falando desse cenário que não é uma realidade de Caxias do Sul, é uma realidade nacional, né? Eu celebro a gente conseguir fazer essa entrega, sabendo que a gente está garantindo a proteção dessas crianças e adolescentes que são retiradas do seu seio familiar. Mas isso mostra o quanto as violências aumentaram na nossa cidade também. Nós temos na cidade, isso já antes da ampliação, tá? Nós temos 3 abrigos na cidade de Caxias do Sul, cada um deles que tem capacidade de acolher 20 crianças, crianças e adolescentes, a gente está falando dos 0 aos 18 anos, né? 20 crianças e adolescentes retirados do seu seio familiar, e é importante a gente dizer, por questões de negligência, por questões de violência, por questões de não proteção. Então, ali 60 crianças em abrigos, e nós temos mais 15 casas-lares com 8 vagas cada uma. Então, nós temos no município de Caxias do Sul, tínhamos já 180 vagas de crianças e adolescentes em acolhimento institucional. Com a pandemia, e com as famílias não sendo mais vistas, né, na nossa cidade, aí a gente pode lembrar que não aconteciam aulas presenciais, as visitas domiciliares elas não estavam acontecendo, né? Então a gente pode dizer que a gente não estava conseguindo ver as violências, chegar perto. Sim. No momento que as aulas retornam, que os serviços da própria assistência começam a retornar de forma presencial, a gente tem um dado assustador, né? Que de outubro do ano passado a fevereiro deste ano, 5 meses, 85 novas crianças foram retiradas das suas famílias por questões de violência e negligência, né? A gente teve aí uma superlotação nos abrigos, chegamos a ter abrigos que tinham capacidade para 20, com 40 crianças, com 45 crianças. É importante dizer para a sociedade que nós não temos como dizer não, né? Sim. Os abrigos, o que a gente fala em alta complexidade na assistência social, significa ou é equivalente ao UTI da saúde. Né? Claro. Então, nós não temos como dizer não. A gente viveu com essa situação, buscamos diferentes formas de lidar com ela. Uma destas formas é fazer essa entrega para o município de Caxias do Sul de mais 26 vagas de acolhimento institucional. A gente sai aí de 280 vagas e vai para 206 vagas. Isso equivale a um investimento por parte da FAS, do Poder Executivo, de mais de R$1.300.000. Né? Então, é importante a sociedade saber disso também, claro. Mas é uma necessidade. Né? É preciso cuidar e proteger essas crianças e adolescentes. Até porque, Catiane, quando chega-se no patamar de retirar a criança do seu seio familiar, de colocar em casas-lares, é porque já foram feitas inúmeras tentativas, né? Exatamente. Não é do nada que a FAS vai lá e retira a criança, até para que as pessoas entendam, porque... inclusive, vendo de fora, Kátia, eu sou bem sincera, eu acho que até às vezes o poder público e a justiça num todo, o círculo, né, promotor, juiz, enfim, eles até tentam até a mais do que precisariam tentar, porque visto de fora, dá para se ver que a criança é espancada, que o pai é drogado, que a mãe é... Então, dá para se notar, mas não. Tem que seguir o rito, né, da justiça, ou seja, a FAS, quando recebe essas crianças, é porque já não tem mais o que ser feito, né? Exatamente, inúmeras tentativas foram feitas pela rede, né, a nossa rede de Caxias do Sul, e aqui eu estou falando do estatal e do não estatal, temos inúmeras parcerias em Caxias, as OSCs, né, que são as antigas ONGs extremamente importantes no trabalho de proteção, né, as próprias escolas, as equipes de saúde, só que tem situações que não chegam aos nossos olhos por vezes, né, tem situações que a gente como rede não consegue ser efetivo, e tem situações que se tentou de tudo, e que naquele momento, né, para a proteção daquela criança, o melhor é acolher. Lembrando que quem faz esse acolhimento, né, de forma emergencial são os conselheiros tutelares e o juiz, né, e a vara ali da criança, o juizado da criança e do adolescente. Nós ficamos durante mais de 3 anos sem um juiz titular na infância e juventude, né? Isso é importante a gente dizer também. A segunda cidade maior do estado, do Rio Grande do Sul, né? Ficou aí mais de 3 anos sem titular na infância e juventude. Claro que o juiz que estava, né, o Dr. Sérgio Fuschini, eu tenho muito respeito, né, a pessoa dele, estava se dividindo, fazendo o seu melhor, mas a gente sabe que nesse cenário nós precisávamos, né? E agora, há pouco tempo, a gente recebe, então, com muita alegria na cidade, uma juíza,
né, para poder trabalhar na infância e juventude, que isso faz, sim, com que a gente tenha um olhar mais completo, um olhar mais celere das situações e possa cuidar das nossas crianças. E essa responsabilidade não é só do executivo, né? O ECA diz que é a responsabilidade da família, da sociedade e dos órgãos, né? Cuidar das crianças também. Até mesmo da própria comunidade, né, Catiane? Exato, Quem é que não se incomoda de ver as crianças do jeito que estão, né? Pedindo dinheiro no sinal ou sendo maltratadas. Quem que nunca ouviu falar num caso de criança sendo estuprada na própria família, violentada, enfim... É um cenário que preocupa e por isso, tipo, não é só a responsabilidade da FAS, do prefeito, né, do juiz, do promotor. A gente tem que começar a se inteirar desses assuntos, porque, inclusive, eu queria tocar nesse assunto, Catiane. Como é importante a monitoração ou o monitoramento da comunidade, né, no seu vizinho, no seu parente, porque isso ajuda também a tirar essas crianças de uma vivência ou de um convívio que não seria o ideal para ela, né? Exatamente. As violências por si só e o próprio abuso sexual, por muitas vezes, ele acontece intrafamiliar, né? O que significa que acontece dentro das casas. Nem sempre a rede e os órgãos de proteção conseguem perceber, né? Porque a violência por si só, ela por vezes é física, é sexual, é tudo isso, mas ela também é uma violência psicológica que faz com que a criança não conte. Claro. Então é importante que a gente se sinta responsável por esses. Né? E aí eu sempre penso, assim, eu tenho uma filha adolescente, vai fazer 16, que quando a gente pensa que não tem nada a ver com essa situação, justamente essa criança pode depois, num futuro, encontrar minha filha na sinaleira, né? Como que vai ser esse encontro? Que tipo de realidade esta outra criança vai estar vivendo? E às vezes, e aí eu penso como ser humano, né? O que eu espero de uma criança que sofre violência, de uma criança que por vezes é abandonada pelo seu seio familiar, que vai para adoção e daqui a pouco é devolvida de uma adoção também? Isso acontece, é a realidade. Que adulto ela vai se tornar, né, Catiane? Exato. O que eu espero desse ser humano com todos esses traumas, né? Por isso que também a rede tenta muitas alternativas antes do acolhimento, porque o acolhimento não é só uma questão financeira que é caro ao poder público. Sim, mas a gente está falando de traumas que são imensuráveis. Claro. Né? E por isso também é importante dizer aqui que a FAS não só vem buscando as vagas de acolhimento institucional, essa ampliação das vagas, e é importante dizer e agradecer que essa ampliação vai ser desenvolvida em parceria, né, com a OSC Anjos Voluntários, que desde o início desse ano já ampliamos 14 vagas dessas 26 com a OSC Anjos Voluntários, agora com a parceria com a Mão Amiga, né? E com parceria com a Jesus Senhor, isso significa que nós fazemos um acordo, né? Uma parceria formal aí pela Lei 13.019, pela Lei das Parcerias, onde o poder público faz um investimento para que as OSCs realizem, né? Façam esse trabalho, então existe essa parceria com as instituições, com as OSCs, extremamente importantes, mas não só isso, né? A gente buscou outras formas, e aqui também, de repente, um pedido para a gente voltar em outro momento, falar do serviço Famílias Acolhedoras, poder divulgar para a sociedade, que é o quê? Onde as famílias da cidade se habilitam, passam por uma capacitação, por uma habilitação, para poder que, em vez de uma criança, quando é retirada do seu seio familiar, em vez de ela ir para uma casa de acolhimento, usar uma das vagas, né? Mas mais do que isso, onde o espaço é coletivo, onde cada tantas horas muda a pessoa referência, ela possa sair da sua casa, em vez de ir para um abrigo, ela ir para uma família acolhedora. Que seria um tempo curto, seria uma passagem por essa família, né? Seria uma passagem. Isso. Mesmo o tempo que ela ficaria no abrigo, ela ficaria com essa família. A gente sabe que, né, bom, pode adotar depois, não pode adotar, não pode estar na fila de adoção, mas aí as famílias têm muito receio, né, de se apegarem. Como é que eu lido com isso depois, quando eu devolvo, né? Aí a gente precisa lembrar que, bom, se apegaram, é porque deu certo. É verdade. É porque o vínculo salva. É porque essa criança precisa de uma relação saudável para poder ter como exemplo na sua vida. De repente, essa é a oportunidade. A gente já tem estudos que demonstram que uma criança que passa por família acolhedora tem muito mais chance de depois, na adoção, se ela for para uma família substituta, se ela for para uma adoção, ela tem muito mais chances de ter uma relação mais harmônica, se adaptar muito mais fácil. E depois o vínculo dessa família também pode continuar visitando a criança, né? Enfim, claro. Né? E outra coisa, amor nunca é demais. Sem dúvida. Com certeza, está aqui marcado
marcado ao vivo, Cátia, para a gente falar especificamente sobre esse assunto, porque aí a gente tem mais tempo e com certeza... Claro, vamos né, voltar a falar. a gente detalha mais. Cátia, nosso bate-papo foi super proveitoso. Eu acho que o nosso ouvinte, né, cada vez mais consegue, se ele quer, obviamente, entender que as coisas não são do jeito, né? Ah, mas essa criança tá ali jogada. Não é porque ela quer, né? Ou este adulto é vagabundo, não quer trabalhar, não é porque ele quer. Então, através dessas conversas, a gente vê, né, que o adulto que está ali hoje, ele tem um passado, né? Então, Pode ter sido vítima, né? então a gente precisa consertar lá atrás, não julgar e apontar o dedo agora. Só para a gente encerrar, aqui em Caxias do Sul, nós temos atualmente 146 crianças e adolescentes que estão acolhidos em casa-lar e que recebem crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, nessas 15 casas-lares. E eu conversei aqui com a presidente da Fundação de Assistência Social, a Catiane Bosquete da Silveira, ampliando este assunto. Catiane, quem quiser conhecer melhor o trabalho da FAS, quem, tipo assim, eu quero ajudar. Aliás, deixa eu até citar aqui, Catiane, se tu me permites, os parceiros, né, da FAS que têm ajudado nesse acolhimento, né? Porque esta união que vocês estão conseguindo com a Associação Jesus Senhor, com a Associação Mão Amiga e com a Casa Anjos Voluntários, acho que não faltou nenhum, né? Nesse sentido, faz toda a diferença, né? Então, por isso que, se alguém quiser também se juntar a esse círculo, pode, Catiane? Isso, essa questão do acolhimento são com essas instituições por uma questão da lei de parcerias, instituições que já eram nossas parceiras, mas sempre, né, o olhar amigo, sempre a solidariedade, sempre poder dar o que eu tenho de melhor, sempre é muito bem-vindo. Pode, inclusive, conversar com essas próprias instituições que fazem diversas arrecadações de recursos financeiros para poder se manter também, né? Porque a gente repassa um dinheiro, mas temos plena consciência que nunca é suficiente, né? Sempre precisa mais. Então, quem quiser se aproximar dessas instituições, certamente os presidentes vão acolher com muito grado. Quem quiser conhecer a Fundação de Assistência Social pode entrar em contato também. Pode procurar no site da prefeitura tem as informações. A gente está sempre aberto para mostrar o nosso trabalho, porque a informação também traz prevenção, né? Eu agradeço esse espaço, estou sempre disponível e a gente pode voltar a falar de famílias acolhedoras. Com certeza. Catiane, muito obrigada. Uma excelente quinta-feira aí, final de semana também prazeroso para todo mundo e que o trabalho, o serviço de toda a equipe da FAS se amplie cada vez mais e que a gente possa, né, como um todo, como uma sociedade justa e igualitária, que um dia a gente chega lá, não é possível, né? Que a gente está trabalhando para isso, que um dia não aconteça. Eu posso até não estar viva, mas que eu acredito ainda no ser humano, eu acredito. Muito obrigada, viu? Eu também. Seguimos. Seguimos. Até mais. Grande abraço. Tchau, Até mais. Tchau. 11 horas da manhã tá aí, né, gente? Às vezes a gente pensa que as coisas são muito simples, né? Muito fácil de se resolver. A gente aponta o dedo para a pessoa que está aí na rua pedindo. O que eu mais ouço, disse, olha, tem muita saúde para trabalhar. Claro que tem, gente, mas essas pessoas não são direcionadas a isso, né? Quando a gente vê projetos assistenciais, não é aquela coisa de que, vai receber tudo de graça, não é isso, né? Tanto o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, eles trabalham sim com projetos sociais, porque tem que ter uma organização com isso. Tem que ter entidades credenciadas, tem que ter uma seriedade, porque esses projetos eles mexem com dinheiro, com verbas. Então, tem que ter seriedade. A Fundação de Assistência Social em Caxias do Sul é uma entidade muito respeitada e que vem trabalhando há anos com dependentes alcoólicos, dependentes químicos, com moradores de rua, com o assistencialismo literalmente da palavra, né? Não é de simplesmente ajuda. Então, essas crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, que somam-se aí 146 crianças, estão sendo assistidas, e o resto? Me chamou a atenção aqui no número de famílias em situação de pobreza extrema em Caxias do Sul. São 11 mil famílias, gente. Sabe o que é 11 mil famílias que às vezes têm o quê? Menos de R$100 para passar o mês? A gente não consegue ter o alcance disso, né? Mas existe, e muitas. 11 horas.